Olá pessoal, esse é mais um Lemecast e hoje nós vamos debater um pouco sobre um tema muito interessante, as sensações somáticas. Eu sou Pedro Levi e hoje eu estou com a Gabriele Monteiro. Roda a vinheta. E hoje, para nós discutirmos um pouco sobre as sensações somáticas, nós recebemos a professora doutora Camila Roncari, ela que é graduada em farmácia bioquímica, com especialização em fármacos e medicamentos pela Unesp, também é mestre em ciências fisiológicas pela Unesp, doutora em ciências fisiológicas pela Unesp, com um período sanduíche na Universidade Iowa, nos Estados Unidos, pós-doutora pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, na Unesp. Atualmente é professora adjunta no Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de Medicina da UFC, coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares e membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais. Seja muito bem-vinda, professora, é um prazer recebê-la e eu tenho certeza que hoje nós teremos uma conversa muito interessante. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento discutindo sobre um assunto tão interessante. Professora, é um prazer enorme ter a senhora por aqui. E já discutindo, iniciando a discussão do tema, eu queria uma definição assim sobre o que é o sistema somatosensorial. Esse sistema somatosensorial é o sistema que a gente usa para ter a percepção do ambiente. Então, sistema somatosensorial, ele também é sinônimo de sistema somestésico ou simplesmente de somestesia. Então, soma do grego, significa corpo e estesia é sensibilidade. Então, esse sistema nada mais é do que a sensibilidade do nosso corpo. E a gente utiliza esse sistema em conjunto com os nossos sentidos especiais. Então, visão, olfação, gustação, audição e equilíbrio, para que a gente possa ter uma interação apropriada com o ambiente. Fala um pouco para a gente como é que esse sistema se organiza. Esse sistema ele é composto por uma via neural. Então, a gente tem um neurônio periférico, que está ali no sistema nervoso periférico e que ele é um neurônio de fato sensorial. Então, ele se projeta para a periferia, então ele inerva a nossa superfície corporal e ele tem estruturas diferentes, então ele tem receptores na sua extremidade que vão conferir essa sensibilidade. Esse neurônio ele vai se comunicar com outro neurônio na via, que a gente denomina de neurônio de segunda ordem, e esse neurônio de segunda ordem, por sua vez, faz sinapse com um terceiro neurônio. E esse terceiro neurônio, que é o neurônio de terceira ordem, é o que projeta para o córtex sensorial, ou córtex somestésico. E ao ativar esses neurônios lá no córtex sensorial é que a gente tem a percepção do estímulo, é o que a gente tem então as sensações sendo evocadas. Professora, dentro desse tema existem vários termos. Eu gostaria que a senhora definisse os termos de interocepção, propriocepção e esterocepção. A interocepção é o sistema que a gente usa para detectar estímulos que estão acontecendo ali nas nossas vísceras. Então, por exemplo, depois de uma refeição, quando a gente almoça, a gente fica ali com o estômago cheio, como a gente diz aqui, com o buchinho cheio. Então, a gente tem essa sensação de pressão. Então, ele vem é detectado por receptores sensoriais, estão dando essa interocepção. A gente pode usar como exemplo também a sensação de enchimento da bexiga urinária. Então, a gente vai tendo essa detecção do aumento de pressão e a gente vai tendo a percepção de que a gente precisa ir ao banheiro. Tá? Então, a interocepção ela está relacionada com a percepção das vísceras, tá? Dos nossos órgãos internos. A propriocepção ela dá mais conta da nossa posição, dos nossos membros, da nossa cabeça, das nossas articulações. Então, a gente tem receptores localizados nos nossos músculos e nas articulações que vão permitir com que a gente saiba onde é que está o nosso braço. A gente não precisa olhar para o braço para saber onde ele está. A gente tem a percepção vindo desses receptores. E aí a esterocepção
é mais relacionado com estímulos periféricos, né? Então, da superfície corporal. E aqui na esterocepção a gente vai tratar muito tanto de sensações mecanoreceptivas, então um tato, uma vibração, uma pressão, ou então a gente pode ter a sensibilidade térmica ou a nocicepção, que é a percepção do estímulo doloroso. Tá? Dentro dessa definição de esterocepção que a professora deu, os sentidos mais importantes para ela seriam o tato, a dor e a percepção de temperatura. Sim, essas são as submodalidades do sistema somatosensorial. Então, a gente tem receptores específicos para cada uma dessas modalidades, dessas submodalidades. Então, a gente vai ter receptores mecanoceptivos, que vão ser importantes para detectar uma pressão, uma vibração, né, o que é o que faz com que a gente tenha a sensação do tato. A gente vai ter receptores que vão ser específicos para sensibilidade térmica, né? Então são os termoceptores. Então eles são capazes de perceber essa alteração de temperatura e gerar uma sinalização para o nosso organismo. E temos também os nociceptores. Os nociceptores, eles podem ser sensíveis tanto a estímulos mecânicos, químicos ou térmicos. Tá? Então aqui a gente tem uma gama maior de receptores. Professora, você poderia definir o que são os dermátonos? Lembra daquele neurônio sensorial, neurônio aferente primário que eu mencionei agora há pouco? Então, o corpo celular desse neurônio, ele está no gânglio da raiz dorsal. Então, a cada nível medular, existe um gânglio associado a ele, tá? Ali na raiz dorsal. Então, os corpos celulares que estão ali, nesse gânglio da raiz dorsal, eles têm uma projeção central e uma projeção periférica, tá? Então, e eles vão inervar uma parte, né, uma porção da nossa superfície cutânea. Então, todo esse conjunto de neurônios em um gânglio da raiz dorsal, em um determinado nível medular, eles vão inervar uma faixa da nossa superfície. Então, ali a gente consegue observar, né, que há uma convergência desses neurônios para entrada nessa raiz dorsal, tá? Então, formam como se fossem faixas. É muito mais fácil da gente observar isso, por exemplo, em indivíduos que estão com herpes zoster. A herpes zoster, ela é uma doença que ela é causada pelo mesmo vírus que causa a catapora, que é o varicela zoster, tá? Então, todos nós que tivemos catapora na vida, né, a gente tá com esse vírus alojado em gânglios da raiz dorsal, só que eles estão latentes. Em determinado momento, né, que esse indivíduo pode ter, por exemplo, uma queda da imunidade, por uma patologia, por um período estressante que ele está passando ali na vida, esses vírus simplesmente saem desse estado latente, né, e eles estão ali no gânglio, eles começam a se multiplicar e eles vão migrar. E essa migração ela é feita pelos prolongamentos axonais desses neurônios. E aí, então, vão aparecer aquelas lesões, né, herpéticas ali no dermátomo específico. Então, quem está nos ouvindo, né, quem está nos vendo aí, se quiser jogar no Google, né, ou no YouTube e ver imagens, dá para a gente ver. São faixas bem delimitadas, né? E isso a gente tem dermátomos na nossa superfície corporal e na face também, né? Então, dá para ver certinho. Então, por exemplo, tem indivíduos que têm essas lesões, né, do herpes zoster, pega exatamente, né, toda a parte aqui da testa e do nariz. Então, a gente consegue observar que, por exemplo, pode ser hemilateral, porque ativou em um determinado ramo só, né? Não necessariamente a gente tem essas lesões aparecendo, né, nos dois lados do corpo, né, direito e esquerdo, tá? Depende do que foi reativado. Quando a gente estuda fisiologia e quando a gente começa a estudar esse tema das sensações somáticas, algo que aparece muito é o homúnculo sensorial. É uma figurinha, né, uma representação bem interessante. Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouco o que é esse homúnculo sensorial. Esse homúnculo ele é como se fosse a representação da nossa superfície corporal lá no córtex somestésico, tá? Então, esse córtex somestésico, ele fica no giro pós-central. E ali a gente tem uma representação do nosso corpo. É como se fosse um mapinha mesmo. Então, ele vai ter
os pés, né, a representação da nossa sensibilidade dos pés mais mediano, mais próximo à linha mediana, e conforme a gente for indo mais lateralmente, a gente vai subindo. Então, vem perna, tronco, aí a gente tem bastante dos dedos e a face. E esse homúnculo sensorial, ele é meio distorcido. Por quê? A gente tem maior sensibilidade em algumas áreas do nosso corpo, né? E essa maior sensibilidade, ela está muito relacionada com o tamanho dos campos receptores. Então, quanto mais campos receptores a gente tiver em uma determinada região do corpo, maior vai ser a representação dele lá no córtex somestésico. Então, por isso, se a gente for olhar essa imagem, os dedos vão aparecer muito grande, a face também tem uma grande representação, os lábios, porque essas são as regiões que a gente tem maior sensibilidade. Então, quanto menor o campo receptor, maior é a precisão dessa informação, né? A gente tem muito mais detalhes sobre o que está, por exemplo, nos tocando nessa região, né? A gente usa muito, né, as mãos para tatear os objetos, para entender, né, o que está ali na nossa frente. Então, a gente tem uma maior área cortical dedicada ao processamento dessas informações. Então, por isso que a mão aparece bem grande lá no homúnculo, né? O homúnculo ele tem a cabeça bem grande. Sim. Né? Então, quando a gente estava estudando a parte de anatomia de cabeça e pescoço, a professora falava muito que uma afta, ela dói muito por conta dessa representação que está relacionada com o homúnculo, né? Exato, exato. A gente tem muita sensibilidade nessas regiões, né? Então, a gente tem uma grande representação ali. E já fazendo um paralelo com o controle motor, né? Então, no giro pós-central tem o córtex somestésico e no giro pré-central tem o córtex motor. E aí, essa representação também aparece ali, né? Essa distorção também aparece ali. Por quê? A gente tem, por exemplo, realiza muitos mais movimentos finos com os dedos, né? A gente faz movimentos muito delicados, então os dedos também aparecem ali, né, bem representados na parte do córtex motor. Eu perguntei porque as pessoas vão imaginar em casa, né? Por que um dente dói tanto? Por que uma lesão pequena na boca dói tanto? Porque existe uma área de representação muito grande, né? Exato, é isso mesmo. Professora, a senhora pode falar um pouco mais sobre o tato? Tá, então vamos lá. O tato, ele é uma sensação mecanoreceptiva. Então, a gente tem alguns receptores sensoriais na nossa superfície corporal que são capazes de transformar uma energia mecânica, então uma pressão, uma vibração, em um potencial bioelétrico. E aí, o que é esse potencial bioelétrico? São alterações do potencial de membrana, né? Como se fosse a linguagem das nossas células nervosas. Então, esses receptores, eles vão transformar essa energia desse estímulo em potenciais de ação, e esses potenciais de ação, eles vão ser conduzidos naquela via de 3 neurônios, lembra? O neurônio de primeira, de segunda e de terceira ordem. E aí, quando essa informação chega lá no córtex somestésico, é que a gente vai tendo a percepção desse estímulo, de que algo está tocando a nossa superfície corporal. Aí existem algumas codificações dessa informação. Existem receptores diferentes. Então, vamos começar pelos receptores. A gente tem receptores que estão mais superficiais e que estão mais profundos ali na nossa superfície corporal. Então, eles vão responder a estímulos diferentes. Então, uma pressão mais leve, a gente vai ativar receptores mais superficiais. Um estímulo com mais intensidade, a gente já consegue chegar lá naqueles receptores mais profundos. Esses receptores, eles têm uma espécie de adaptação, né? A gente diz que eles vão, de certa forma, silenciando, né? Eles vão diminuindo a sua intensidade de disparo à medida que o estímulo perdura. Então, a gente vai ter receptores que vão adaptar mais ou menos lentamente. Então, a gente diz que são receptores de adaptação rápida e receptores de adaptação lenta. Os receptores de adaptação lenta, eles são importantes para que a gente, por exemplo, ao tatear um objeto, a gente tenha constantemente a informação sensorial sendo gerada. Esses receptores, por exemplo, são os que são muito importantes para quem faz leitura em braille. Então, existem, né, toda aquela marcação ali no papel e aí a pessoa consegue, ao tatear, ao passar o dedo ali, consegue
perceber, né, todas aquelas projeções da superfície. Tá? Já os receptores de adaptação rápida, eles disparam mais no começo e no fim do estímulo. Então, vejam, o estímulo pode estar presente, mas eles não estão mandando mais a informação. Mas isso não significa que eles são pouco utilizados. Significa só que a finalidade deles é diferente. Então, eles vão ser importantes, por exemplo, para um estímulo vibratório, né? Porque são vários estímulos sendo aplicados numa frequência maior ou menor. A gente tem como exemplo também as terminações que estão ao redor dos nossos folículos pilosos. Então, a gente tem na nossa superfície corporal regiões que são glabras, sem pelo, né? Por exemplo, a palma da mão. E a gente tem superfícies com pelo. Então, ao redor de cada um desses pelinhos existe uma terminação nervosa ali ao redor dele. E aí, vamos supor que tenha um inseto que vem e pouse na nossa pele. Ele vai movendo os nossos pelos. E é aí que a gente percebe que tem algo, tá? Quando a gente sai no vento, né, a gente sente, o vento bate no cabelo, a gente consegue ter uma percepção. Tá? Então, esses receptores são bons para perceber isso. Mas, por exemplo, a gente sai no vento, fica tudo descabelado, mas o receptor, o pelo mudou de posição, mas agora ele não está mais disparando, a gente não sabe, né? A gente só vê que a gente está descabelado quando a gente olhou no espelho, tá? Então, esses receptores, eles dão uma informação mais, digamos que de movimento, de alteração, algo que está mexendo ali na superfície corporal. A gente tem esses receptores também em algumas regiões e é o que eles vão silenciando. E isso é importante também para a gente não ter um excesso de informação. Então, quando a gente veste uma roupa, essa roupa está tocando na nossa superfície corporal, a gente sente. Mas com o passar do tempo, a gente não sente mais. Quando a gente se senta numa cadeira, então eles disparam, mas depois silenciam. Então eles têm essa importância também, né? Não é porque eles silenciam, que eles se adaptam rapidamente, que eles não são bons, né? Eles só têm uma finalidade diferente. Okay? São mecanismos muito interessantes. Sim. E a fisiologia explica muito bem eles, né? Exato. E uma coisa também que é muito interessante, existem vídeos na internet, são de pessoas que tentam adivinhar o que outra escreveu na mão delas, né, nas costas. E como é que esse mecanismo funciona? Imagine assim, é como se a gente vai fazendo uma imagem mental, né, do que está sendo desenhado. Nas nossas costas, a gente tem campos receptores, né, então à medida que, por exemplo, a pessoa vai passando o dedo, eu vou ativando esses campos receptores. Então, essa é uma das codificações da informação sensorial, localização. A gente sabe, em alguns locais, com mais ou menos precisão, né, como é o objeto que está nos tocando, né, qual é a região, né, da superfície corporal que está sendo ativada. Se tiver mais receptores nessa região, eu percebo melhor. Perfeito, é isso. Então, os campos receptores menores, eles vão dar mais precisão. Os campos maiores, menos precisão. Então, nas costas, a gente consegue, né, ter uma percepção, mas essa percepção ela vai ser melhor se a gente desenhar objetos grandes, né? E é o que a gente vê. Às vezes a pessoa põe o papel ali, faz um quadrado, um círculo, né? Tem diversos vídeos, né? Ou chega até a escrever, né, algo, e a outra consegue determinar. Mas se fosse, vamos supor, um desenho bem pequenininho, algo muito sutil, pode ser que ela não tivesse essa percepção exatamente do que foi. O que não aconteceria, por exemplo, na nossa mão ou nos lábios. Aqui a gente, como tem campos receptores muito pequenininhos, a precisão é muito maior. Tem até uma coisa muito legal, algo que as pessoas que estão aí, né, nos vendo, nos ouvindo, podem fazer. É um experimento que eu sempre faço com os alunos em sala de aula, que é o seguinte, para a gente perceber o tamanho desses campos receptores, né, e a precisão dessa informação. Então, a gente precisa de 2 pessoas, né? Dá, mas a gente precisa de uma caneta, né? E aí, assim, imaginem que você estende o dedo e aí o colega vem e toca com uma caneta aqui na pontinha do seu dedo. E aí você, de olho fechado, né? Você não viu onde foi, você só sentiu,
né? E aí depois você vai com uma outra caneta e tenta achar exatamente o ponto onde a pessoa fez a aplicação do estímulo. Se for aqui no dedo, muitas vezes a pessoa vai exatamente em cima, tá? No ponto exato. Agora, se for aqui nas costas, por exemplo, às vezes dá uma distância, às vezes fica ali 2, 3 centímetros, né, de diferença. Isso porque aqui os campos receptores são muito pequenininhos, então a codificação ela é muito mais precisa da localização. Agora aqui, imagine um campo receptor grande. Eu vou ativar o mesmo neurônio, independente do ponto. Vamos pegar aqui essa caneca. Vamos imaginar que aqui a superfície seja o campo receptor. Se eu ativo aqui, eu estou sempre dentro do mesmo campo. Então, eu não tenho tanta precisão. Agora, se o campo receptor ele for minúsculo, tiver milímetros, eu consigo precisar muito mais onde foi esse estímulo, tá? Muito interessante. Show, professora. A gente estava até comentando aqui nos bastidores que estava muito frio e eu queria entender como acontece essa percepção da temperatura. Existem submodalidades, né, do sistema somatosensorial somestésico, e um deles é a sensibilidade térmica. Então, a gente tem receptores que são capazes de transformar a energia térmica em potencial bioelétrico. Tá? São receptores específicos. E a gente tem receptores que são para calor e receptores que são para frio. Tá? Então, eles, à medida que eles vão sendo ativados pela temperatura, pela alteração de temperatura, a gente vai disparando potenciais de ação e isso vai chegando, né, lá no nosso encéfalo e mostrando, o ambiente está mais frio, o ambiente está mais quente. Tá? Dependendo do tipo de receptor, de termoceptor que for ativado naquele momento, ok? São receptores diferentes, um para a percepção de calor e de frio, mas é possível confundir esses dois sentidos? Nós temos termoceptores para frio e para calor. O termoceptor para calor, ele vai trabalhar ali entre 30 e 50 graus. O para frio, ele vai trabalhar entre 10 e 40 graus. Então, veja que tem uma faixa ali no meio que está sendo coberta tanto por um quanto por outro, né? Pelo para frio e pelo para calor. E aí, quem é que vai ser ativado naquele momento, né? Qual deles? Vamos pôr uma temperatura ali de uns 27 graus, 30 graus. O que vai importar é a variação de temperatura, tá? Então, por exemplo, se eu saio de 15 graus e vou para 30, o que vai ser ativado é o receptor para calor. Agora, se eu saio de 40 e vou para 27, veja, houve uma redução. Então, eu ativo o receptor para frio, tá? E aqui, de novo, tem algo muito interessante que dá para fazer, né, usando basicamente copo com água, tá? 3 copos com água, temperaturas diferentes. Uma com água em temperatura ambiente, outro com água em temperatura, digamos que fresca, não gelada. E um terceiro com uma água mais morninha, não quente, tá? E aí a gente pode fazer de duas formas, né? Para entender a importância da variação da temperatura para essa sensibilidade térmica. Então, a gente pode começar da seguinte forma. Quem tiver aí, quiser nos acompanhar, vá fazendo aí de casa. Então, é assim, coloca um dedo numa água que está morna e o outro dedo num outro copo de água que está com água em temperatura ambiente. Fica ali um tempinho. Aí, depois, tira o dedo e passa para o terceiro copo que está com água gelada. Veja, os dois foram para o estímulo frio. Só que a variação de temperatura foi diferente. Um saiu, vamos pôr números hipotéticos. Um saiu de 45 graus e foi para 10. E o outro saiu de 27 e foi para 10. Então, um dos dedos, o que veio da temperatura mais quente, ele vai sentir mais frio, porque a variação de temperatura foi maior, tá? Então, isso explica muitos dos nossos comportamentos, né? Muitas vezes, se a gente for pensar, a gente aqui em Fortaleza e um colega que mora em outro estado, né, que faz às vezes mais frio ou mais calor do que aqui. A gente vai para um ambiente, aí um fala, nossa, que calor, e o outro fala, não, para mim tá bom, né? Mas qual foi a sua variação de temperatura, né?
O segundo experimento que a gente pode fazer, e esse, na minha opinião, é o mais legal de ser feito, é o seguinte: é colocar um dedo na água morna e um dedo na água geladinha, tá? Fica ali um pouquinho. E aí, depois, coloque o copo com a água em temperatura ambiente ali no centro. Aí vocês vão pegar, tirar esse dedo da água quente e da água geladinha e colocar na água em temperatura ambiente. O estímulo é o mesmo, é a água em temperatura ambiente. Só que um dedo vai ter aquecido e o outro vai ter esfriado, não é? Então, em um dedo a gente vai sentir frio e no outro a gente vai sentir uma sensação de calor. É muito legal, mas é muito confuso na hora, né, de perceber essa sensação. Então, eu recomendo que todo mundo teste, é muito legal. Né? Quando eu dou essa aula, se eu tenho a oportunidade de levar o experimento, eu sempre levo, porque aí que o aluno fixa que o que importa é a variação de temperatura. Né? Muito interessante. Professora, assim, a senhora destacou a variação de temperatura e tal. Queria saber se existe alguma substância química que pode dar essa sensação de calor, de frio. A gente sabe isso de experiência própria, né? Então, tem, por exemplo, substâncias como o mentol, né? Que está ali no hortelã, na menta, né? O que está muitas vezes adicionado nos chicletes, né? De menta, na pasta de dente, né? Que dá essa sensação de geladinho, né? Então, o mentol, ele consegue ativar esses termoceptores para frio. Tá? Então, dá essa sensação de frio. Por outro lado, tem algo também que dá uma sensação de calor. Come alguma coisa apimentada. Dali a pouco começa, né, até a suar de tanto calor que essa pessoa começa a sentir. Então, o suor vem, né, porque a pessoa começa a sentir uma sensação de calor, porque a capsaicina, que está na pimenta, ela consegue ativar os termoceptores para calor. Então, dá essa sensação de calor, tá? E agora, para a gente ir para uma outra submodalidade da esterocepção, eu queria que a senhora falasse o que é dor. A gente pode definir a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável. E ela pode estar associada ou não a uma lesão tecidual. Então, a gente tem receptores para dor, são os nociceptores, né, que nos dão a percepção da nocicepção. Tá? Esses receptores para dor, né, eles vão ter uma ativação, quer seja por um estímulo mecânico, por um estímulo térmico ou um estímulo químico. Tá? E aí, fazendo uma relação com a termocepção, que eu falei anteriormente, então a gente tem os termoceptores trabalhando ali numa faixa entre 10 e 50 graus. Nos extremos de temperatura, a gente não sente um calor muito intenso, a gente não sente um frio muito intenso apenas. A gente sente dor. Isso porque existem, então, nociceptores que são sensíveis a esses estímulos térmicos. Então, a gente sabe por experiência que o calor muito intenso dói, né? Se a gente encosta num objeto quente, a gente sente dor. Da mesma forma, se a gente fica com um gelo na mão, começa a doer, né? Isso porque, então, está ativando o nociceptor sensível a esse estímulo térmico, tá? Um estímulo mecânico muito intenso também vai provocar dor. Então, existem nociceptores que são sensíveis a esses estímulos mecânicos. E aí, o terceiro, os estímulos químicos, né? Então, substâncias químicas que podem ser externas ou então substâncias químicas que são liberadas e que são produzidas ali à medida que a gente tem, por exemplo, uma lesão tecidual, né? Então, ativa esse nociceptor e vai gerar, então, vai enviar uma informação, né, lá para o nosso córtex somestésico e a gente percebe, então, a dor acontecendo. Professora, por que a dor é importante? Existem, se a gente for parar para pensar, situações perigosas que a gente pode evitar porque a gente está sentindo dor. Então, por exemplo, se a gente pisa num objeto e a gente sente a dor, a gente logo se afasta, a gente tem aquele reflexo de retirada, né? Então, a gente se livra de ter uma lesão tecidual ali, né? Porque a gente pisou nesse objeto pérfuro cortante, por exemplo. Tá? Então,
experienciar dor, de fato, não é agradável, mas é importante para que a gente não tenha situações perigosas acontecendo. Essa condição que você mencionou pode ser, não sei se é exatamente o caso, uma insensibilidade congênita à dor, que de fato tem indivíduos que têm algumas mutações genéticas e eles não sentem dor, né? Parece que é bom, mas na verdade essas pessoas elas têm muitos traumas, né? Trauma, digo, não no sentido psicológico, mas trauma na superfície. Então ela se corta e não percebe, ela machuca e não percebe, ela bate o pé e não percebe, né? E até existe, se a gente for procurar na literatura, né, alguns trabalhos dizendo que essas pessoas elas tendem a ter uma expectativa de vida menor, porque elas se metem em situações mais... Ela não vai se proteger. Né? Exato. Então a dor faz com que a gente se proteja, né? A senhora falou que a dor é uma experiência multifatorial, né? Vários fatores podem induzir a dor, mas existem tipos diferentes de dor, então? Sim, sim. A gente pode dividir a dor em dor lenta e dor rápida, tá? Então existem esses dois tipos. Quando a gente tem um trauma mecânico, por exemplo, as duas vias vão ser ativadas ao mesmo tempo. Só que, vamos lá, a dor rápida, ela é rápida porque ali na via a gente tem neurônios que eles são um pouquinho mais calibrosos e eles têm bainha de mielina. Se a gente for fazer um paralelo aí com outros tópicos da fisiologia, toda vez que a gente tem um neurônio que ele é mais calibroso, ele vai conduzir potenciais de ação numa velocidade maior, tá? E ao mesmo tempo, se ele tem ainda bainha de mielina, ele vai ter aquela condução que a gente chama de condução saltatória. Então aumenta ainda mais a velocidade de condução. Então, a dor rápida, ela é carreada por fibras A delta, que são fibras um pouquinho mais calibrosas, não tão calibrosas, mas um pouquinho mais, e tem bainha de mielina, tá? São mielinizadas. Então, a informação chega muito rapidamente lá naquele córtex sensorial. Em paralelo, vem subindo ali muito rapidamente a informação por uma fibra, que a gente chama de fibra C. Fibra C é uma fibra bem fininha, ou seja, ela vai conduzir muito lentamente e ela não tem bainha de mielina ainda, para piorar a situação. Então, ela conduz muito lentamente. Então, é como se a gente tivesse... a gente dá a largada para uma corrida em que um tá de Ferrari e o outro tá ali de uma motinha bem simplesinha. Então, o que está de Ferrari vai chegar muito mais rápido do que o que está ali nessa motinha, tá? Então, a informação chega muito rápido e a outra vem vindo logo depois. As duas vão chegar no fim, as duas vão causar uma percepção, mas em momentos diferentes, tá? Um exemplo que é muito, eu tenho certeza que já aconteceu, infelizmente, com todo mundo, por exemplo, quando a gente dá aquela batida no sofá e que o dedinho do pé fica ali pro lado, a minha dói. Mãe quebrou o dedo assim. É horrível, é horrível. Então, se a gente for parar para pensar e decompor essa sensação de dor, a gente tem, então, a fibra A delta disparando muito rápido e a gente sente aquela dor muito aguda, né? Muito empontada, que parece que a gente vai até perder o ar. E dali a pouco parece que passa. Mas a hora que passa, que você fala, tá acabando, de repente começa a latejar. Tá? Então, essa segunda sensação é da dor lenta, que ela é mais em latejamento. Tá? Então, vem uma dor muito intensa, que é a dor rápida, e depois vem a dor lenta em latejamento. Tá? Então, a gente consegue separar. A dor rápida, ela pode ser causada por estímulos mecânicos, térmicos e químicos. Mecânicos e térmicos. A dor lenta, aí a gente tem térmicos, químicos e mecânicos. Então, vejam que o estímulo químico só induz dor lenta, tá? Então, quando a gente tá ali com um cortinho no dedo, e aí a gente vai espremer um limão,
Demora um pouquinho. Às vezes é tempo suficiente para a gente falar, ai meu Deus, vai doer. Aí que vem a dor, tá? Isso porque o estímulo químico só induz dor lenta, ele só ativa, né, a via que é carreada ali pela fibra C, tá? Professora, a senhora definiu, né, a dor lenta e a dor rápida. Queria que a senhora definisse a dor neuropática. Veja, então, em todos os exemplos que eu dei anteriormente, eu tinha um estímulo mecânico, um estímulo químico, um estímulo térmico, sendo responsáveis por induzir essa sensação de dor, né? Agora, então a gente tem um estímulo que está sendo aplicado na superfície corporal, por exemplo, né? Vamos pensar assim, e ele vai induzir a geração de potencial de ação naquela via, naquele circuito neuronal e ativar o córtex somatosensorial. Mas o indivíduo pode ter algum trauma nesses neurônios, né? Pode ser uma infecção, pode ser, por exemplo, uma lesão, uma injúria tecidual muito intensa e muito prolongada, ou então pode ser um AVC, pode ser várias coisas, um câncer, né? Que lesa o neurônio em si. Então, veja, nesse momento, eu não preciso e não há um estímulo sendo aplicado na superfície corporal. Mas o neurônio, como ele está lesionado, ele começa a disparar potencial de ação. E aí, então, a informação é carreada nessa via. Então, não há um estímulo acontecendo, mas ainda assim há uma geração de potencial de ação ali na via, tá? Outra situação comum também de se ouvir, né, é de pacientes e pessoas que já tiveram infarto e relataram que sentiram uma dor mais superficial no peito em si, né, e uma dor que radiava para o braço esquerdo. Isso se chama dor referida, tá? E é o seguinte, lembra, são 3 neurônios na via. Vamos supor que o segundo neurônio, o neurônio de segunda ordem, ele receba informação de 2 locais diferentes. Há uma convergência de sinal ali para ele. E aí essa informação pode vir daqui ou daqui. E aí? Quando ele for ativado, como é que eu sei de onde veio essa informação? Foi dessa via aqui ou dessa via para aqui? Então, quando eu tenho convergência de sinal, gera essa confusão. E é isso que acontece. Se a gente for ver nessa via, pode, nesse caso que você mencionou, tem a convergência de nossos receptores cardíacos para o neurônio de segunda ordem e de neurônio da superfície cutânea para esse mesmo neurônio de segunda ordem. E aí, quando a via toda é ativada, de onde veio o estímulo? Muitas vezes a gente até se confunde, né? É superfície cutânea, por quê? É o que a gente é mais acostumado a pensar, a sentir de fato, né? E aí a gente já sabe, né? Existe um mapeamento, né, da dor referida, tem até imagens que vão mostrando, se está doendo aqui, muito provavelmente é tal órgão, né? Tem uma imagem que mostra isso muito bem. Então, se a gente for pensar, nós, mulheres, né? A gente tem ali, vamos supor, uma mulher que tem as cólicas menstruais. Então, há uma convergência de nosso receptor que está vindo do útero, né, que vai ser ativado por aquelas contrações muito vigorosas que vão causar dor, e também da superfície cutânea. A gente fica, a primeira vez que acontece, o que é isso? O que é que está acontecendo? Mas daí, como vai acontecendo? Período após período, a gente já começa a entender. Não, então não é a superfície cutânea, né? São contrações, são cólicas menstruais, né? Então eu já consigo entender. Então é por conta dessa convergência de sinalização. A dor referida pode estar relacionada com os dermátomos também? Ou só com essa... Não necessariamente, não. O formato é bem diferente. Se a gente for ver, por exemplo, os rins, né, estende muito mais, pega uma região muito grande, que pega vários dermátomos. Então não está correlacionado. Professora, como uma última pergunta antes do bate e volta, eu queria saber se um estímulo de tato pode causar dor? Não, então vejam, são modalidades diferentes. Então eu tenho tato e eu tenho dor. São sensações diferentes, tá?
Um estímulo mecânico muito intenso, ele vai ativar os nossos receptores sensíveis a estímulos mecânicos. E aí o que a gente vai sentir é dor, tá? Então, digamos que não há uma transformação, mas existe um fenômeno que é o seguinte. Lembra que eu comentei que os receptores para tato, eles sofrem uma adaptação? Os receptores para dor não têm adaptação, eles têm o contrário, eles têm sensibilização. Então, em alguns momentos, eles passam a responder ainda mais. Tá? E a gente vai ter duas condições diferentes. A primeira, que a gente pode chamar de hiperalgesia. Então, o indivíduo, ele, para o mesmo estímulo, por alguma condição, ele pode passar a sentir mais dor. Tá? Mas veja, aqui eu estou falando sempre em dor, no mesmo. Tá? Mesmo estímulo, mas em um momento ele pode sentir mais ou menos dor. Tá? Então, isso é hiperalgesia. Mas também existe uma outra condição que chama alodinia. E na alodinia é como se a gente deslocasse a nossa percepção para a esquerda. O que é que isso significa? A gente tem uma intensidade do estímulo e a geração de uma sensação. Então, a gente vai começar do estímulo mais fraquinho, que não gera a sensação de dor, mas a gente rompe, passa ali por um determinado ponto em que, a partir dali, eu sinto dor. Tá? Então, eu vou aumentando o estímulo, eu vou sentindo ainda mais dor. É como se a gente pegasse isso e trouxesse para cá. Então, isso significa que antes, um estímulo que não ativava o nosso receptor, agora ele passa a estimular e ele passa a causar dor. Então, a gente diz que um estímulo inócuo, que não causa dor, no indivíduo que está com essa condição, ele passa a induzir essa sensação de dor. Tá? Muitas vezes isso está associado a algumas lesões. Né? O mais fácil do nosso dia a dia para a gente pensar, principalmente a gente estando aqui em Fortaleza com esse sol, né, são as queimaduras. Então, vai para a praia sem passar protetor solar. O que acontece? Fica tudo queimado. E aí, bom, estou aqui com essa roupa hoje. Eu não estou basicamente sentindo a roupa mais, porque os receptores de tato já silenciaram e os para dor não estão sendo ativados. Mas, se eu tivesse ido na praia e tivesse com a pele queimada, eu estaria sentindo essa dor. Por mais confortável que a roupa é, o fato dela estar aqui tocando e eu estar com essa lesão tecidual, essa injúria tecidual, faz com que mesmo estímulos que são inócuos me causem uma sensação de dor. Então, existe essa sensibilização. Ok? E agora a gente vai começar o bate-volta de mitos e verdades. A gente vai falando situações que ocorrem no dia a dia e a senhora vai dizendo se é verdadeiro, se é falso. Uma explicação breve, né? Okay. E, como a senhora falou de queimadura, uma queimadura de 3º grau não causa dor. Aqui a gente tem que entender, né? Bom, temos os graus diferentes ali de queimadura. Então, quando a gente vai para uma queimadura de 3º grau, a lesão tecidual ela é muito extensa. Né? Então, a gente pode, às vezes, chegar até ali no osso, né, daquele indivíduo. Então, veja, se eu estou tendo uma queimadura, uma lesão tecidual que está promovendo um dano que vai fazer com que os receptores sensoriais eles sejam lesionados, eu não vou ter o primeiro ponto da via. Se eu não tenho o receptor sensorial mais ali funcionante naquela região, não tenho a geração da sensação dolorosa, tá? De dor. Então, de fato, é verdade. Né? Óbvio que a gente diz até que gera pouca dor ou nenhuma dor, né? Porque também depende, é muito sutil ali, né? A classificação, mas de maneira geral as pessoas sentem pouca dor, diferente de uma queimadura de 2º, 1º grau, né? Que a gente sente muito mais. Mas pela lesão tecidual que é tão profunda que acaba atingindo, né, toda a parte sensorial, né? A gente perde essa parte sensorial. Que é até um engano, né? Porque você pensa 3º grau, que mais grau, mais, deve né? ter muito mais. Uhum. A próxima é: uma pessoa diabética pode perder a sensação de tato nas extremidades do corpo? Pode acontecer, né? Vejam que a diabetes, a gente diz que a hiperglicemia, né, ali por muitos e muitos dias e a pessoa não se cuidando, não se tratando, é como se ela tivesse um pontinho de ferrugem, né, que logo começa,
né, a esparramar para tudo quanto é lado. Então começa a provocar lesão periférica, né? Então o indivíduo que tem diabetes, ele pode, com o decorrer do tempo, desenvolver uma neuropatia periférica. E aí, então, de novo, é a mesma história da questão anterior. Eu começo a ter lesão nesses neurônios aferentes primários. Então, é um indivíduo que usa um sapato e faz uma bolha, a gente não usa mais aquele sapato, a gente vai atrás de colocar alguma coisa ali, né, para se proteger. Mas eles não, muitas vezes eles não sentem, então eles acabam tendo muito mais lesão, essas feridas também demoram a cicatrizar, né, então é uma complicação do diabetes, né. A terceira pergunta, é verdade que algumas neurocirurgias podem ser feitas sem anestesia? Aqui a gente tem que ir com calma, né? Porque primeiro, vamos lá, nociceptor, eles estão presentes em algumas regiões do nosso corpo, não está no corpo inteiro. Então, ele vai estar na superfície corporal, como eu mencionei, então nos músculos também tem nociceptor, eles estão no periósteo, eles estão nas meninges, mas esses nociceptores não são encontrados no tecido encefálico em si, tá? Ali na substância cinzenta, na substância branca. Então, o nosso cérebro, de fato, o nosso encéfalo, a gente pode até colocar assim, não dói. Mas, para chegar lá, tem que fazer uma incisão no tecido, tem que fazer uma craniotomia, né, uma trepanação do osso, eu tenho que cortar a meninge. Então, o paciente ele é sedado, né, para fazer todo o acesso, mas muitas vezes, dependendo do tipo da cirurgia, o paciente ele tem a sua anestesia superficializada, a ponto de ele conversar, conseguir interagir com a equipe médica, né, e aí faz um mapeamento, né, com o paciente, digamos que acordado, assim, superficializado. Muitas vezes a pessoa nem lembra, né, do que aconteceu ali, mas ela falou, ela interagiu, tá? E aí, depois faz um mapeamento, volta a anestesiar o paciente e aí termina a cirurgia, né? Principalmente depois, para suturar e tudo mais. Então, se vocês forem ver até na internet, tem vídeos, né? Por exemplo, em 2020, acho que teve um que circulou muito na internet, que era uma moça que ela estava tocando violino durante a cirurgia. Então, ela era violinista, e ela foi fazer uma cirurgia encefálica e o cuidado que eles queriam ter é que para não lesar as estruturas que são importantes para que ela possa tocar, né, o violino. Então eles fizeram a anestesia, fizeram o acesso, depois superficializaram a anestesia, ela tocou o violino, eles fizeram as estimulações e garantiram que ela não ia ficar com nenhuma lesão no encéfalo, algo que a prejudicasse de exercer sua profissão. Então tem muito vídeo assim na internet, vocês podem procurar, é muito bacana. Então assim, de fato, é possível fazer, né, mas tem que tomar o cuidado de anestesiar no comecinho para fazer o acesso. Perfeito, professora. A próxima é, uma pessoa pode sentir um membro mesmo após o amputamento? Sim, a gente chama isso de dor do membro fantasma, né? Então, veja, lembra daquele homúnculo sensorial que a gente falou mais cedo? Então, a gente pode ter uma certa plasticidade lá no córtex sensorial. Digamos que é como se a pessoa amputou a mão, por exemplo, né? Tinha alguma lesão, precisou, né, infelizmente, amputar a mão. A região ali do córtex que se ocupava da sensibilidade sensorial da mão, digamos que em termos mais simples, ela foi reconectada com outra superfície do corpo. Então, vamos supor que venha aqui agora para essa região. Então, quando eu toco aqui, eu estou ativando uma região do córtex que anteriormente me dava a percepção da mão. Então, gera essa confusão, tá? Então, isso vem por conta da plasticidade. Muito interessante. Duas pessoas sentem o mesmo estímulo da mesma intensidade? Elas interpretam esse estímulo com a mesma intensidade? Não, é muito pessoal, como a gente interpreta o que está acontecendo ali no nosso ambiente, né, ao nosso redor.
Então, se a gente for pensar em dor, por exemplo, né, a gente tem um trabalho que mostra que os indivíduos, ele compara entre indivíduos sedentários e treinados e também faz uma comparação entre os gêneros, né, feminino e masculino. E aí o que esse trabalho mostra é que os indivíduos treinados, eles sentem menos dor. Tá? Esse trabalho foi feito com as pessoas tendo que colocar o pé dentro de um balde com água gelada. Né? Lembra, uma água bem gelada com gelo dói, né? Ativa a nossa nocicepção. Então eles mediram quanto tempo essa pessoa conseguiu permanecer ali com o pé dentro dessa água gelada. Então os indivíduos treinados, eles conseguem ficar por mais tempo. E os homens também têm uma maior tolerância à dor do que as mulheres. O que é confuso se a gente for parar para pensar, né? Porque muitas vezes o que a gente tem aí de crendice popular é que as mulheres são mais fortes para a dor, tá? Mas o que muitos estudos mostram não é que a mulher sente menos a dor, mas talvez ela tolera mais essa sensação de dor. Tá? O homem, ele sente menos dor do que a mulher. Tá? Então, a gente sente mais dor, né? Mas ainda assim a gente fica sem reclamar. Enquanto o homem com uma dorzinha, o homem com uma dorzinha já está ali reclamando. É né? verdade. Eu reclamo. Experiência própria. Professora, tem muitas situações que as crianças caem e as mães vão lá, apanham a criança do chão e começam a massagear a área. Queria saber se isso realmente diminui a dor, faz passar. Faz sim. São aquelas coisas que a gente faz por instinto, né? A gente nem pensa, né? Por exemplo, se a gente bate em algum lugar, a gente já vai logo passar a mão, tá? E aqui a gente tem um conceito de um interneurônio inibitório na via. Então, toda vez que eu estimulo o tato numa região, então vamos supor que eu bati, e aí depois eu vou lá e estimulo o tato, eu interfiro na ascensão da informação dolorosa, porque eu tenho esse interneurônio inibitório que ele dá uma reduzida na geração de potencial de ação. De fato, não cessa, né? Mas ele, digamos que dispara em menor frequência e a gente entende isso como um estímulo menos doloroso, tá? Então, toda vez que eu vou lá e estimulo o tato, eu estou interferindo na via, então eu estou gerando uma certa analgesia, né? Mas uma analgesia completamente fisiológica, né? Então, que depende puramente ali da liberação de neurotransmissores, né? Interferência na transmissão sináptica. Muito legal. Gente, vai encerrando mais um LemeCast. Hoje foi incrível, foi muita fisiologia. A gente saiu um pouco da anatomia, né? Mas eu particularmente sou muito fã de fisiologia. Não falem para o professor Manuel, esse vai ser o nosso segredo. E eu queria agradecer muito a presença da senhora hoje. Foi muito legal. Muito obrigada, professora. Foi incrível, foi muito esclarecedor. Eu que agradeço. Foi muito bacana estar aqui com vocês. E aí, se surgirem perguntas aí, vocês podem colocar, eu posso responder, interagir com o pessoal depois nos comentários, né? E me chamem outras vezes que eu tenho muita coisa para falar. Pode deixar.